na TV Alfa Ômega. Eu sou o Carlos Valentim, tributarista com cerca de 20 anos de atuação na matéria tributária voltada ao mercado financeiro e pretendo dividir com vocês, esse é o primeiro programa e próximos programas, a experiência que eu acumulei ao longo desses anos, que certamente vai ser útil para você em algum momento. O primeiro tópico que eu escolhi para iniciar essa série de programas é sobre planejamento tributário. Planejamento tributário é algo que começou desde lá 2000 anos antes de Cristo, quando começou a ser cobrado os tributos, onde os donos das fazendas, das colheitas iam atrás dos coletores, os coletores de impostos iam atrás dos contribuintes da época, e eles já procuravam esconder suas colheitas, já começavam a fazer algo para sonegar, enfim. Então a sonegação iniciou junto com o imposto. Mas com o passar do tempo começou-se a perceber que a sonegação não é a melhor forma de se economizar tributariamente. A melhor forma de fazer isso, como é que é? Fazendo um planejamento tributário. Então quais são os objetivos do planejamento tributário? A gente pode enumerar algum deles. Primeiro, eliminar contingências fiscais. Porque ao você fazer um planejamento, você consegue ver aonde você tem riscos tributários e, principalmente olhando do ponto de vista do direito brasileiro, o mundo tributário tem as obrigações consideradas como as obrigações principais, que é aquela de pagar impostos, de apurar os valores a pagar, e as obrigações acessórias, que são aquelas que você presta as informações ao fisco e muitas vezes trazem penalidades que são até piores do que o próprio imposto. Por exemplo, se você deixa de emitir uma nota fiscal, a penalidade para isso é um percentual sobre o valor da mercadoria que você vendeu, além de você ter que pagar um imposto com encargo de multa, juros e outras complicações que você pode ter. Então, os objetivos do planejamento são esses, né? Primeiro, eliminar contingências tributárias. Segundo, tornar a tua companhia, o teu negócio mais competitivo. Por quê? Porque se você tem uma companhia que presta serviços, os impostos ditos indiretos, que são o ICMS, PIS, COFINS, são parte integrante do preço daquilo que você produz. Se você consegue ser mais competitivo no seu recolhimento de impostos, você consegue ter também um preço melhor para oferecer e, consequentemente, você consegue ficar na frente dos seus competidores. Uma outra coisa também que o planejamento tributário se presta é deixar mais dinheiro no bolso do acionista, porque quando você apura um resultado, esse resultado, antes de qualquer outra coisa, você tem que provisionar os impostos, pagar os impostos daquele lucro, e o que sobra é o que vai para o bolso do acionista, que é o dono do negócio. Então, quanto mais você ser criativo dentro desse planejamento, você pode ter um recurso maior no seu bolso. Agora, é muito importante fazer uma separação do que vem a ser elisão fiscal e evasão fiscal. Eu já ouvi algumas vezes na televisão até o sujeito falar assim, o sujeito praticou uma elisão fiscal. A elisão fiscal não é crime. A elisão fiscal é tipificada no Código Tributário Nacional como sendo a redução ilícita da carga tributária. Ao contrário da evasão, essa sim, a evasão é a sonegação fiscal, as formas que se encontram de deixar de pagar tributo, mas de uma forma absolutamente ilegal. E como é que funciona o planejamento tributário? O Brasil teve uma mudança bastante significativa na matéria tributária em 2001. Com a edição da Lei Complementar número 104, essa lei trouxe para dentro do direito brasileiro uma tentativa do que há no direito americano, que é o princípio da essência sobre a forma. Essa lei complementar, ela inseriu um parágrafo único no artigo 116 do Código Tributário Nacional, que é um artigo que ele trata do fato gerador da obrigação tributária. E o que é o fato gerador? É aquilo que faz nascer a obrigação de pagar tributos. Por exemplo, eu recebi meu salário, esse é um fato gerador de pagar tributos. O comerciante vendeu uma mercadoria, é um fato gerador de pagar tributos. Então, dentro desse parágrafo, dentro desse artigo, foi inserido um parágrafo único que ele diz mais ou menos o seguinte, que a autoridade tributária ela tem o poder de desconsiderar o que você tiver feito, independente da forma, se foi lícito ou não, se ficar claro que o seu objetivo único foi dissimular a existência do fato gerador da obrigação tributária.
E nesse caso houve assim uma certa inteligência, por quê? Porque fugiu-se do vocábulo singular. O vocábulo singular, a simulação ela é definida dentro do Código Tributário Nacional, então ela tem uma definição legal, e a dissimulação não. Então a dissimulação você vai para a interpretação da própria língua portuguesa, e dissimular o que é? É você esconder, é você vestir uma coisa vestir algo daquilo que ela não é você fazer com que uma operação pareça ser aquilo que ela não é. E esses aspectos de anti-elisão, esses dissimuladores do fato gerador da operação tributária, deveria ser relacionado numa lei ordinária. Essa lei ordinária, houve até uma tentativa de colocá-la em vigor através da medida provisória número 66. Essa medida tinha lá um artigo 14 que ele tentou elencar o que era considerado como atividade anti-elisiva. Então seria o quê? Seria abusar na forma, seria eu tentar fazer algo que eu não precisava fazer. Então eu tenho um caminho para percorrer que eu podia usar 2 pontos, eu dava um monte de voltas para chegar no mesmo lugar. Mas isso acabou indo para frente. E por que não foi? Porque o próprio governo ele foi aconselhado do seguinte: o pessoal criativo, o contribuinte é criativo também, se eles relacionassem uma série de fatores que seriam considerados como anti-elisivos e o contribuinte fizesse algo que não está tipificado na lei, perdeu-se todo o efeito. Não teria como chegar ao contribuinte nisso, já que ele estava fazendo algo que não estava tido como proibido. Então ficaria uma regra de aquilo que não é proibido, permitido está. Então, o que aconteceu com isso? A Receita Federal continuou perseguindo esses tipos de planejamentos, começou a fazer alguns autos de infração, mas ela tinha uma fraqueza nessa atuação. Por quê? Porque ela não tinha uma base legal que sustentasse, que pudesse comprovar que efetivamente aquele planejamento era um planejamento, digamos assim, falso. Então, o que se recomenda quando se vai fazer um planejamento tributário? Primeiro, esquece a redução da carga tributária. O que você tem que fazer é ter substância econômica, que você possa demonstrar claramente que o objetivo que você tem não é de redução de carga tributária. Você quer mudar a sua forma de operar, você quer mudar o seu local de operar, você quer fazer algo que vai te resultar no final numa redução de carga tributária, mas que não necessariamente seja esse o objetivo principal. Porque se o seu objetivo for único e tão somente a redução da carga, você cai nesse parágrafo único do artigo 116 do CPI. Ou seja, a sua operação vai ser considerada como uma operação que teve um objetivo único de dissimular a existência do fato gerador de uma obrigação tributária. E feito isso, por exemplo, uma outra coisa também muito importante é que o planejamento tributário ele deve ser feito e aplicado da forma que ele é. Eu já vi casos de planejamento tributário muito bem construídos, mas que acabaram dando uma dor de cabeça para o contribuinte. Por quê? Porque ele não fez aquilo que prometia fazer. Um exemplo muito simples. Até um tempo atrás existia uma guerra fiscal do município de São Paulo contra os municípios dos arredores, aonde os municípios, por exemplo, uma companhia de leasing, cobravam ISS de 0,25, enquanto o ISS de leasing na cidade de São Paulo é 5%. O que muitas empresas começaram a fazer? Começaram a colocar suas sedes nesses municípios que cobravam 0,25, mas a sede que estava lá era apenas um pedaço de papel, um registro na junta comercial, de um endereço alugado, que nada era feito lá. Tudo que era feito em outro endereço e geralmente dentro da cidade de São Paulo. Então, o que o município de São Paulo fez? Ele criou, e isso depois acabou se espalhando para muitos municípios no país inteiro, um cadastro de prestador de serviço não localizado naquele município, onde você tem que provar que você efetivamente está em outro município, e não que você usa o município apenas como uma base para você ter uma redução de uma carga tributária. Então, o recado aqui é exatamente esse, porque se eu digo que a minha empresa vai estar situada em determinado lugar, ela tem que estar situada nesse lugar efetivamente, ela tem que ter a capacidade de entregar o serviço que eu estou vendendo, então ela tem que ter a direção lá, ela tem que ter uma direção técnica, ela tem que ter pessoas lá dentro que consigam entregar aquilo que foi proposto de entregar.
Porque se eu não tenho isso, eu tenho uma empresa simplesmente fantástica. Não consigo, com isso, resolver o meu problema e muito pelo contrário. Eu trago um problema maior para mim ainda. Porque se a fiscalização entender que houve fraude, que houve dolo, a situação fica um pouco mais complicada, porque nesse caso o agente fiscal ele é obrigado a instaurar um procedimento fiscal com fins penais. Então uma discussão que era meramente tributária acaba entrando numa discussão também na esfera criminal, que não é aquilo que ninguém deseja. Que o ideal seria que eu conseguisse fazer essa redução sem que depois tivesse nenhum problema em relação a isso. Bom, eu acho que por esse primeiro encontro é isso. Eu acho que no próximo encontro que eu estiver com vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre planejamento tributário aplicado à sucessão patrimonial. É algo que também é muito importante e também é muito importante de ser feito por razões da própria sucessão e como também uma forma de economizar a tributária. Bom, vejo vocês na próxima.